Boa noite. Vamos para a palavra de Deus, Neemias 9. Quantos aqui estão acompanhando a nossa série sobre Neemias aos domingos? Levante a mão, por favor. Quem aqui não sabe o que estamos falando no domingo, pode levantar a mão também, por favor. Poucas pessoas. Nós estamos aos domingos falando sobre o livro de Neemias, um livro que fala sobre restauração, sobre reconstrução, algo que Deus fez no seu povo, algo que Deus usou pessoas para fazer no seu povo. E hoje nós vamos falar do capítulo 9, os primeiros versículos. Essa mensagem vai ser dividida em duas partes. Eu vou falar a primeira parte hoje e a segunda parte nós vamos continuar na próxima semana, no próximo domingo. Vamos lá então, Neemias 9, capítulo 9, versículo 1 até o 5. Preste atenção que diz esses primeiros versículos. No dia 24 deste mês, se ajuntaram os filhos de Israel com jejum e pano de saco e traziam terra sobre si. Os da linhagem de Israel se apartaram de todos os estranhos, puseram-se em pé e fizeram confissão dos seus pecados e dos pecados e das iniquidades também dos seus pais. Levantando-se no seu lugar, leram no livro da lei no Senhor, seu Deus, uma quarta parte do dia, e em outra quarta parte dele fizeram confissão e adoraram o Senhor, seu Deus. Jesua, Bani, Cadmiel, Sebanias, Buni, Serebias, Bani, Kenani se puseram em pé. Esse aqui é o nome dos abençoados levitas. Se colocaram de pé no estrado dos levitas e clamaram em alta voz ao Senhor seu Deus. E aí esses mesmos levitas disseram ao povo: levantai-vos, bendizei ao Senhor vosso Deus, de eternidade a eternidade. Então se disse: bendito seja o nome da tua glória, que ultrapassa todo bendizer e louvor. Nós estamos construindo desde o capítulo 1, e a gente vê que o povo ele vem numa crescente. Neemias é enviado para Jerusalém, ele começa a reconstrução dos muros. Muros significava a proteção da cidade. Então Neemias vai restaurar a proteção da cidade, porque o templo já havia sido restaurado, mas não podia ser adornado, porque a cidade estava desprotegida sem os muros. Não teria como adornar o templo, onde Deus habitava, porque a cidade estava sem proteção. Então Neemias vem restaurar a proteção da cidade através dos seus muros, através das suas portas. Neemias está reconstruindo, passa por muitas adversidades, por muitos problemas, por muitos conflitos, muitas pessoas querendo parar a obra, muitos adversários querendo paralisar a obra de Neemias. E Neemias continua, apesar de tudo, continua porque ele buscava no Senhor os seus recursos, primeiro o Senhor. Neemias orava, Neemias jejuava, Neemias clamava, e Neemias também motivava o povo a continuar, apesar das dificuldades, apesar dos desafios que eles estavam enfrentando, apesar de estarem correndo até mesmo, eles poderiam morrer, mas eles continuaram. E aí depois a gente vê que os muros estão restaurados, e agora começa uma outra parte da restauração, porque quando Deus ele começa uma obra em nós, é uma obra completa, amém? Ela não para. E Deus ele é fiel para completar toda a boa obra que Ele começa em nós. Então essa reconstrução, essa obra ela continua, só que agora uma segunda parte. E talvez a parte mais importante. A parte espiritual do povo. Esse povo estava exilado, esse povo estava escravo, esse povo estava longe da sua terra, estava longe do seu Deus. E eles ficaram exilados por quê? Por conta do seu pecado, por conta da sua idolatria. Deus permitiu o exílio, Deus permitiu esse tempo de escravidão. Mas o mesmo Deus que permitiu que eles fossem exilados, também foi o mesmo Deus que tirou eles do exílio. Nós ouvimos semana passada que Deus é aquele que faz a ferida, mas é também o Deus que cura
que sara a ferida. Amém? Em tudo nós vemos um propósito de Deus. Deus faz tudo com propósito. Se a gente olhar para Jesus, tudo que Jesus viveu, a gente vê que Jesus foi 100% intencional em todas as suas ações. Deus, ele é intencional conosco. Esse deserto que você possa estar passando na sua vida é intencional. Ele vai gerar um crescimento na sua vida, porque o deserto é uma aproximação de Deus, o deserto é um tempo de cuidado de Deus, o deserto é onde nós estamos mais perto de Deus. Deus faz tudo com propósito. Então, Esdras está junto com Neemias nessa reconstrução, e essa reconstrução espiritual começa a acontecer. E a gente vê no versículo 8 que Esdras, ele lê as escrituras, ele lê a palavra diante do povo, e aquela leitura da palavra, o povo ouvindo a palavra, aquilo começa a gerar uma tristeza no coração deles, um reconhecimento do seu pecado, um reconhecimento da sua condição, e essa tristeza que é gerada neles é por conta de eles entenderem aonde eles estavam, a situação que eles estavam enfrentando, o que estava acontecendo, mediante a leitura da palavra. Esdras está lendo a palavra diante do povo, está ensinando o povo, estão todos ali comprometidos em aprender a palavra, ouvir a palavra. E aí eles passam ali, durante todo esse tempo, nesse tempo especial que produziu muitas coisas boas na vida do povo. Eles passam 24 dias lendo a palavra, estudando a palavra, concentrados na palavra. E aí o capítulo 9 começa, no versículo 1, começa justamente dizendo: no dia 24 deste mês, se ajuntaram os filhos de Israel com jejum e pano de saco e traziam sobre si. Eles saem desse estudo da palavra. Eles saem, aí a gente vê que eles estão ali na festa dos tabernáculos se alegrando, porque Neemias percebe a tristeza do povo e diz: não, aqui não é momento para vocês se entristecerem, mas é para vocês se alegrarem, então vão para as casas de vocês, façam uma festa, distribuam alimento para quem não tem o que comer, vamos se alegrar diante do Senhor. Então eles fazem isso, eles vão, eles se alegram, mas eles têm mais fome, eles têm mais sede de Deus, eles querem mais, e no 24º dia, eles se apresentam de novo, para ouvir mais de Deus, para saber mais de Deus. Eles saem da festa para o jejum. E aí, sobre esse capítulo que eu quero falar para vocês, nesta noite, sobre esse reconhecimento do povo, sobre esse reconhecimento, essa contrição, esse quebrantamento do povo. Neemias, no capítulo 8, no versículo 18, vai dizer que dia a dia a palavra de Deus ia sendo lida. Dia a dia a palavra de Deus ia sendo lida. E a gente vê que durante todo o capítulo 8, os chefes das famílias, os sacerdotes, os levitas, todos se reuniam para esse estudo bíblico. Todos queriam mais profundo, eles queriam um aprofundamento maior. E é dentro desse aprofundamento maior que eles descobrem uma prática que eles já não estavam mais fazendo, que é a festa dos tabernáculos. Então eles procuram acertar a vida deles diante de Deus. Eles olham para a palavra e dizem: olha, a palavra está dizendo para nós fazer isso, então é isso que nós vamos fazer. O comprometimento deles era em obedecer a palavra e não em barganhar com Deus. Se Deus fizer, então nós vamos fazer. Se Deus fizer tal coisa, isso ou aquilo, nós então vamos obedecer. Não, eles estavam ali comprometidos. Se a palavra diz para fazer isso, é isso que nós vamos fazer. Não tinha condições para obedecer a palavra. O povo estava totalmente entregue. O povo estava totalmente comprometido com essa restauração espiritual. Então aquilo que a palavra dizia, as escrituras diziam, aquilo que Esdras lia, aquilo que os levitas ensinavam, isso o povo praticava. E isso foi acontecendo durante todo esse capítulo 8, a palavra sendo lida, a palavra sendo explicada, a palavra sendo ensinada para esse povo. E aqui, irmãos, está acontecendo talvez o culto mais impressionante registrado em toda a história da Bíblia.
Porque esse culto, digamos assim, dura 24 dias. 24 dias. Algo impressionante registrado na palavra, 24 dias o povo estava ali, comprometido. Vocês conseguem imaginar o que é homens, mulheres, crianças ou todos aqueles que tinham algum tipo de entendimento, todos estavam ali, praticamente o dia todo, lendo a Bíblia, orando, se quebrantando, se humilhando, reconhecendo, louvando a Deus, todos. Era isso que eles queriam, era isso que eles buscavam. E Deus respondeu, porque Deus responde à nossa fome, Deus responde à nossa sede. Deus nunca nos despede vazios. Aqueles que têm fome e sede de Deus, eles serão saciados. Toda vez que Deus percebe sede em nossos corações, Ele nos dessedenta. Olha o que Davi vai falar no Salmo 42, no versículo 1. É fantástico isso que Davi fala. Como suspira a corça pelas correntes das águas, assim por ti, ó Deus, suspira a minha alma. A minha alma tem sede de Deus, o Deus vivo. Quando irei e me verei perante a face de Deus? Aqui, Davi, ele está expulso do seu trono. O seu filho Absalão armou contra o seu pai, expulsou ele do trono. Davi está longe de Deus, longe do seu trono. E aí ele começa dizendo, assim como a corça anseia por águas, assim a minha alma tem sede do Deus Altíssimo. Corça é um animal que, quando ela fica muito tempo sem água, ela exala um odor, e esse odor a torna uma presa fácil. Então, a preocupação da corça em tomar água é porque esse odor pode acabar com a vida dela. A falta de água pode acabar com a vida dela. Então, ela anseia por água, porque ela sabe que se ela não beber a água, aquilo pode a matar, aquilo pode acabar com a vida dela. E Davi faz esse paralelo: Senhor, eu sou como essa corça que anseia por águas, porque sem a tua presença eu não existo, sem a tua presença eu não vivo, sem a tua presença não há sentido. É isso que Davi está dizendo: Senhor, eu não existo longe de ti, eu não vivo longe de ti, eu não posso viver longe de ti. Assim como a corça suspira pelas águas, assim como suspira a corça pelas águas correntes, assim por ti, ó Deus, suspira a minha alma. Versículo 2, a minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Aí ele se questiona: quando que eu vou viver isso de novo? Senhor, quando que eu vou viver a tua presença de novo? Senhor, quando que eu estarei diante de ti face a face? Versículo 3, as minhas lágrimas têm sido o meu alimento dia e noite, enquanto me dizem continuamente: o teu Deus onde está? Onde está o teu Deus? Lembro-me destas coisas e dentro de mim se derrama a minha alma, de como passava eu com a multidão. Ele está lembrando de povo e os guiava em procissão à casa de Deus, entre gritos de alegria e louvor, multidão e festa. Não é que nós damos valor para as coisas só quando nós perdemos. Muitas vezes nós damos valor só quando nós perdemos. Davi está se lembrando de tudo que ele vivia, mas ele dá esse valor quando ele perde aquilo. Versículo 5, olha ele falando com a sua própria alma: por que está abatida a minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei. Ainda vou louvar Ele, porque Ele é o meu auxílio, Ele é o meu Deus. Davi tinha essa convicção. Por que está abatida a minha alma? Por que tu te perturbas dentro de mim? Espera em Deus. Talvez seja uma das coisas mais difíceis, esperar em Deus, mas é a melhor coisa que nós podemos fazer. Esperar em Deus. É falar para as nossas emoções, é falar para a nossa alma: por que tu estás abatida? Por que tu te perturbas dentro de mim? Tu tem um Deus, não te esqueça disso. Tu não está sozinho. Tu ainda vai louvá-lo novamente.
Ele é o teu auxílio, Ele é o teu escudo, Ele é a tua proteção. Olha como Davi se derrama diante do Senhor. Olha como Davi, ele fica nu diante de Deus, ele coloca diante de Deus como ele está se sentindo, e é incrível como Deus o responde. Aí para mim faz todo sentido o Salmo 122, quando ele diz: alegrei-me com os que me disseram, vamos à casa do Senhor. Era uma alegria de apenas ouvir esse convite, vamos à casa do Senhor. Era uma alegria indizível, por quê? Porque ele sabe o que é estar longe do Senhor. Aí há a alegria de estar aqui. São tantas circunstâncias que nos tiram da igreja. São tantas circunstâncias que nos tiram do propósito. São tantas coisas que nos afastam do Senhor e dos seus planos para nós. O mundo são muitas coisas. E muitas vezes a gente só dá valor quando perde. Talvez estar aqui hoje é a coisa mais natural para você. Mas muitos queriam estar aqui e não podem estar. Ou não têm força para voltar. Muitos querem estar de novo e viver tudo o que já viveram com o Senhor, mas não conseguem. Eles não têm força. Aí eu vejo Davi aqui reconhecendo, se alegrando de estar na casa do Senhor. Ele sabe o que é querer estar e não poder estar. Ele sabe o que é querer estar e não poder estar. Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Esse deve ser o nosso sentimento quando estivermos aqui, alegria de poder estar aqui, de ter o privilégio de estar aqui. Sabe como eu começo uma das minhas orações? Deus, obrigado pelo privilégio de poder estar aqui. É um privilégio, gente. Se você está aqui, você é um privilegiado por poder estar aqui. Amém. Então a gente vai notar, voltando lá para Neemias 9, que essa reunião ela começa lá no primeiro dia do mês, com Esdras fazendo a leitura da palavra, e agora no 24º dia esse grupo está reunido. Depois da leitura da palavra, depois do entendimento da palavra, a gente vê o povo adorando a Deus, celebrando diante de Deus, chorando diante de Deus, e nós vamos notar que eles saem dessa festa para o jejum. É assim que começa o capítulo 9. O capítulo 8 termina com o povo festejando a festa dos tabernáculos, mas agora depois de um aprofundamento ainda maior da palavra, depois de uma análise mais profunda na vida, eles ainda voltam para Deus, e agora com jejum, com pano de saco e com terra sobre sua cabeça. A gente vai ver esse texto em dois aspectos. E o primeiro é sobre o quebrantamento do povo, que vai falar do versículo 1 ao versículo 5. E nos versículos seguintes, após os 5, é uma oração que o povo faz diante do Senhor, aonde eles exaltam Deus, que é incrível, gente. É fantástico como eles descrevem Deus, como eles relembram o que Deus já fez por eles lá no deserto, como Deus os sustentou lá no deserto. Eles começam a relembrar tudo isso, eles começam a trazer a essência de Deus e quem Deus é para eles. Mas nós vamos ficar aqui hoje no versículo 1 ao versículo 5, que vai falar sobre esse quebrantamento do povo. O povo estava disposto a realmente uma mudança. O povo realmente queria uma mudança. O povo realmente queria algo novo com o Senhor. O quebrantamento é tristeza que gera arrependimento. Uma tristeza que gera arrependimento. Uma tristeza causada pela exposição da palavra, por uma análise profunda, de identificar os pecados em nós, e isso nos levar ao arrependimento. É isso que a palavra quebrantamento quer dizer. E eu quero trazer alguns pontos para vocês sobre o quebrantamento do povo. Então, se você está anotando, anote o primeiro. O quebrantamento começa com um arrependimento sincero diante de Deus.
arrependimento sincero diante de Deus. A gente vê que esse povo, que versículos atrás estavam festejando, estavam alegres, estavam celebrando as colheitas, estavam celebrando a proteção, porque isso é a festa dos tabernáculos, é essa celebração das colheitas e da proteção de Deus sobre o povo. De repente, esse mesmo povo que estava festejando, ele é tomado por uma profunda convicção do seu pecado. Uma profunda convicção do seu pecado. Então eles jejuam, eles colocam esse saco de pano, cobrem de pano de saco, que é uma expressão bíblica que significa humilhação, reconhecimento, contrição e arrependimento. É isso que significa colocar panos de saco sobre si, terra sobre a sua cabeça, significa essa humilhação que o povo estava reconhecendo. Para que a gente possa experimentar um verdadeiro quebrantamento espiritual, primeiro, é essencial um arrependimento sincero e profundo na presença de Deus. Quebrantamento, irmãos, nesse contexto significa uma humilhação e submissão genuína perante Deus, reconhecendo os nossos erros e a necessidade de sua graça. Sabe o que é um arrependimento genuíno? É quando você se arrepende não por medo das consequências do seu pecado. Você não vai para Deus com medo das consequências do seu pecado e você se arrepende, não. Você se arrepende porque você sabe que o pecado ofende a Deus, porque o pecado entristece Deus. Esse é o arrependimento genuíno. Quando você peca, mas você peca e você sabe que você está entristecendo a Deus em primeiro lugar. Não é por medo das consequências. Então começa com um arrependimento sincero, um arrependimento genuíno diante de Deus, mas não por medo das consequências, mas sim por necessidade da graça de Deus. Você se humilha sabendo, Senhor, eu não estou com medo das consequências, mas eu sei que o pecado, ele faz essa separação entre nós, e eu não quero separação entre nós. A gente vai notar uma coisa incrível aqui nesse capítulo, talvez em toda a Bíblia, é que nunca aconteceu um reavivamento espiritual. A gente ouve muito sobre isso hoje, né? Avivamento. Sabe o que é avivamento, irmãos? É arrependimento. Não existe avivamento sem arrependimento, sem confissão de pecado, sem reconhecimento do seu pecado. Avivamento não é barulho. Avivamento é arrependimento. Nunca aconteceu um reavivamento espiritual, uma mudança profunda na vida do povo que antes não tivesse também começado por esse reconhecimento, por esse choro, por esse lamento. A gente vai ver que avivamento não é celebração. Avivamento não é celebração sem antes passar pelo choro. Primeiro o povo reconhece seu estado, reconhece o seu pecado, se arrepende diante de Deus, e essa tristeza gera alegria. Essa tristeza por reconhecer o seu pecado gera alegria, como nós ouvimos aqui na semana passada. Primeiro o povo chora e depois o povo canta. Eu lembro uma vez que a banda Filhos do Homem, quem conhece a banda Filhos do Homem? Levanta a mão bem alta aí. Eles estiveram lá na igreja. Foi muito especial. Mas eu notei algo, que eles começaram com músicas de quebrantamento, com músicas de reconhecimento de pecado. E algo estranho, porque a gente sempre, geralmente começa o culto como? Com músicas alegres, né? Músicas para cima. E depois vai finalizando com músicas mais calmas, músicas mais de adoração, como a gente diz, todas são de adoração. E eles foram trabalhando, eles foram fazendo aquelas canções e foram ministrando no meio das canções, e eram canções assim, de reflexão, de reconhecimento de pecado. E depois eu lembro que no meio desse culto a gente fez uma oração de arrependimento, a gente nos ajoelhamos, oramos, nos arrependemos, confessamos o nosso pecado diante de Deus. E quando eu achei que tinha acabado, aí que começou.
Eles começaram a fazer umas músicas alegres e, gente, eu lembro até hoje, eu não sei, eu devia ter talvez uns 15 anos, menos, não sou tão velho assim, né, óbvio que eu lembro, né, há 5 anos atrás, muito fácil, e eu lembro que era uma alegria no nosso meio, era uma celebração no nosso meio, que eu não sei dizer para vocês como era aquilo, mas foi tão especial. Eu comecei achando estranho aquilo, porque o normal para mim era começar com músicas alegres, eles começaram com músicas mais calmas, digamos assim, mas hoje, lendo, estudando essa mensagem, eu entendo perfeitamente o que eles estavam fazendo, porque não acontece um avivamento, uma celebração, sem antes passar pelo choro, pelo arrependimento, pelo reconhecimento do pecado do seu estado. Primeiro o povo chora e depois o povo celebra. Primeiro o povo reconhece o seu estado, a sua natureza, se humilha diante de Deus e depois o povo se alegra. É interessante porque muitas vezes nós nos arrependemos, nos vamos a Deus arrependidos por uma tristeza que é gerada dentro do nosso coração. Vocês já passaram por isso? Uma tristeza que quando você vai para Deus e você começa a confessar o seu pecado, aquilo vai saindo de você e aquela tristeza, aquele choro vai se transformando em alegria. Já passaram por isso? Lembro também de uma experiência que eu tive na adolescência. Estava tomado por essa tristeza, triste, eu não sei o que, eu não conseguia entender aquela tristeza, mas era algo que era uma tristeza de morte. Não sei se você já passou por isso, uma tristeza de morte, sabe? E eu fui para Deus, orei a Deus, eu confessei meu pecado diante de Deus, no meu entendimento, né? Sabe como eu terminei aquela oração? Alegre, aliviado, feliz. É como se Deus estivesse do meu lado, escutando a minha oração e me trazendo essa alegria. É assim que acontece. Primeiro o povo reconhece a condição de pecador e depois o povo se deleita na graça de Deus. Primeiro a gente reconhece. A Bíblia diz lá em 2 Crônicas 7:14, esse é um texto que me marcou bastante também. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar e me buscar e se converter dos seus maus caminhos, então, esse é o processo de Deus, irmãos. É assim que acontece. Primeiro, eu clamo, eu me humilho, eu oro, eu busco, e eu me converto. E então, o Senhor ouve dos céus. E faz o quê? Perdoa. Perdoa. Esse é o caráter de Deus. Bondade, misericórdia, graça, Deus de recomeços, Deus de novas oportunidades, Deus que a cada dia nos dá uma nova oportunidade, a cada amanhecer, a sua misericórdia se renova sobre nós. A palavra vai dizer que isso é a causa de nós não sermos consumidos, a misericórdia de Deus sobre a nossa vida. Quem somos nós diante de um Deus tão grande? Diante de um Deus tão maravilhoso, tão bondoso, tão misericordioso? Mas o fato é que todos aqueles que se humilham diante do Senhor, todos aqueles que oram a Deus, que buscam e que se convertem dos seus maus caminhos, então o Senhor ouve dos céus e perdoa o seu pecado e sara a sua terra. Esse é o processo de Deus, essa é a ordem de Deus. Agora eu pergunto, qual foi a última vez que nós jejuamos? Jejum é uma prática espiritual, é uma disciplina espiritual. Qual foi a última vez que nós jejuamos?
Qual foi a última vez que você dobrou seus joelhos diante do Senhor e fez confissão do seu pecado? Reconheceu o seu pecado? Reconheceu a vida que você está levando distante do Senhor? A gente nunca pode esquecer que o pecado ele faz separação entre nós e Deus. Não há comunhão. Olha o que diz em Marcos 9, 28 e 29, porque tem coisas na nossa vida que a gente só vai vencer através do jejum. Tem coisa que só vamos vencer através do jejum. Determinados pecados, determinadas situações que nos oprimem, que nos afastam de Deus, que torna a nossa vida difícil. Talvez você possa dizer, que vida difícil que eu levo. Será que não é o seu pecado que torna a sua vida difícil? Será que não é sua teimosia, sua rebeldia? Porque é simples, é obedecer a palavra de Deus. Será que não é o seu orgulho que está tornando a sua vida difícil? Será que não é falta de perdão, você perdoar alguém que você precisa perdoar e você não quer? Quando entrou em casa, os seus discípulos lhe perguntaram em particular, por que não podemos nós expulsá-lo? Respondeu-lhes, esta casta, esses demônios, eles não podem sair senão por meio da oração e jejum. Quero encorajar você a jejuar. Se você não sabe sobre o assunto, procure saber o que é o jejum que agrada a Deus. Porque tem coisa na nossa vida que nós só vencemos através do jejum. Mas não jejue apenas por você, jejue em favor do seu irmão, em favor da igreja. Amém? O segundo ponto, quebrantamento passa por uma separação de tudo aquilo que Deus condena na sua palavra. Separação de tudo aquilo que Deus condena na sua palavra. Olha o versículo 2 de Neemias 9, o que isso significa? Os da linhagem de Israel, o que eles fizeram? Se apartaram de todos os estranhos. Eles se separaram, porque eles não podiam estar participando desse momento de choro pelo pecado e de celebração ao Deus vivo com aqueles que não professavam a mesma fé, aqueles que não criam no mesmo Deus, aqueles que não tinham a mesma convicção espiritual, que não tinham o mesmo compromisso com o Deus vivo. Ou seja, eles não podiam estar num sincretismo religioso, ou seja, uma mistura. Aqueles que não professavam a mesma fé, aqueles que não criam no Deus vivo, porque tinha muitos deuses, mas Deus verdadeiro é um só. Não há comunhão fora da verdade, não há possibilidade de existir unidade espiritual sem o vínculo da verdade. Olha o que diz em 2 Coríntios 6, 14 a 16. Não vos ponhais em julgo desigual com os incrédulos, porquanto que sociedade pode haver entre a justiça e a iniquidade, ou comunhão das luzes com as trevas? Que harmonia entre Cristo e o diabo, ou que união do crente com o incrédulo? Que ligação há entre o santuário de Deus e os ídolos? Porque nós somos santuários do Deus vivente, do Deus vivo, como Ele próprio disse, habitarei e andarei entre eles, serei o seu Deus e eles serão o seu povo. Não existe essa ideia que não importa a sua fé, não importa o seu Deus, não importa a sua crença, não importa a sua religião, não importa a sua teologia, nós somos um, não existe. Não há comunhão entre luz e trevas. Não há, nós vemos aqui nesse texto, que nós somos santuários de Deus. Deus habita em nós. Que comunhão há entre luz e trevas? Que comunhão há entre Deus e o diabo? Isso é uma verdade que nós precisamos atentar, porque a Bíblia nunca nos autoriza a pensar desse jeito.
nunca nos autoriza a pensar ou pregar dessa maneira. Então o povo está vendo isso e está entendendo que eles precisam se consagrar ao Senhor, se dedicar ao Senhor, se separar. O que é santidade? Separação. Deus nos chama a ser santos, separados. Nós somos povo de Deus, povo exclusivo de Deus, nação santa. Amém? Então aqui o povo está colocando a sua vida, está se ajustando diante de Deus, está colocando a sua vida e se afastando de tudo aquilo que Deus proíbe na sua palavra. É incrível como o povo lê e obedece, lê, entende e se ajusta, lê, entende e se ajusta. Se a palavra diz isso, é isso que o povo vai fazer. Olha o que diz em Provérbios 16:3, sobre se consagrar ao Senhor e se dedicar ao Senhor. Confia no Senhor as tuas obras, e os teus desígnios serão estabelecidos. Decida viver para o Senhor, decida consagrar sua vida ao Senhor, os seus planos, os seus alvos. Decida de uma vez por todas. Talvez essa é a sua noite, de você se separar para o Senhor, de você dizer: Deus, até aqui eu vivi dessa forma, até aqui eu me misturei, até aqui eu vivi de um jeito, mas eu não quero mais viver dessa forma, Senhor. A partir de hoje eu quero me separar para o Senhor, eu quero confiar a minha vida nas tuas mãos, eu quero confiar a ti, Senhor, as minhas obras, eu quero viver a tua vontade, porque é isso que o povo está fazendo. O povo está se separando para viver a vontade de Deus. Terceiro ponto: o quebrantamento passa pela confissão de pecados. O quebrantamento passa pela confissão de pecados. Agora, você tem o hábito de confessar os seus pecados diante do Senhor? Até mesmo aqueles pecados que você não lembra. Senhor, traga a minha memória. E o Senhor traz. O povo fazia confissão do seu pecado a Deus. Eles passam a quarta parte do dia fazendo confissão, basicamente 3 horas. Vocês entendem o que é isso? 3 horas confessando o seu pecado, 3 horas reconhecendo as suas mazelas, 3 horas diante do Senhor. E refletindo sobre isso, vocês já pararam para pensar que parece que nós vivemos hoje numa geração que não tem tanta convicção do pecado, que não tem tanta, que diz: isso não tem nada a ver, isso pode, Deus é amor, tudo pode. Já perceberam isso? Que hoje o pecado virou uma prática normal, não há mais arrependimento, não há mais confissão, está normalizado. Tem um termo que é a hipergraça. Já ouviram falar da hipergraça? Quem já ouviu? A hipergraça, irmãos, é a mensagem da graça de forma moderna. É uma modernizada sobre a graça de Deus, só que ela negligencia os fundamentos do Evangelho, como uma vida piedosa, uma vida separada para Deus e práticas espirituais. Deus não diminuiu seus padrões. Deus não diminuiu. Deus não se tornou mais permissivo. O que é certo, e o que é errado, é errado. Amém? O que a palavra condena. E isso são coisas que nós não devemos fazer. O pecado entristece, sim, Deus. Deus é amor, sim. Deus ama o pecador, sim, mas Ele não ama o pecado. Deus ama o pecador, e Deus entregou seu Filho na cruz. Por quem? Pelos bons? Pelos santos? Não, pelos pecadores. Agora não tem como nós, ao nos encontrarmos com Cristo, não termos a nossa vida transformada por Ele. Não existe. É uma vida antes e depois de Cristo. Cristo
Ele não é só esse marco na história da humanidade, mas ele é um marco na nossa vida também. A palavra vai dizer que as coisas velhas ficam para trás e tudo se faz novo. É isso que Cristo faz na nossa vida. Agora nós precisamos viver nessa novidade de vida, deixando o pecado, se separando para o Senhor, se separando para Deus. A gente vê hoje que há pouco choro pelo pecado, há poucas pessoas se inquietam por causa do pecado. Muitas pessoas pecam deliberadamente, sem o menor arrependimento, e isso causa consequências grandes na vida das pessoas. Separação de Deus. Me parece que nós não choramos mais pelo pecado, que nós não lamentamos mais e não confessamos mais. Reconhecer, confessar, lamentar. Amém. Parece que nós não temos mais aquela consciência de que o pecado ofende a Deus, de que o pecado entristece a Deus, e que não há nada pior e mais grave do que o pecado. Tudo de ruim que você vê na humanidade foi o pecado que causou. Tudo de ruim que você vê na humanidade foi o pecado que trouxe. O pecado é uma rebeldia contra Deus. Muitas vezes o que nós tememos é a consequência do pecado. A gente tem medo de sofrer as consequências, porque ele traz. A palavra diz que o salário do pecado é a morte. Outra coisa que o texto nos mostra é a culpa, que é de forma comunitária. Eles confessam o seu pecado e o pecado de todo o povo. Eles falam: nós e os nossos pais pecaram. Nós somos um corpo, nós somos um rebanho, nós somos uma igreja, nós somos a noiva de Cristo. Então nós não podemos pensar que aquilo que o irmão faz não vai afetar o restante da igreja, o restante do grupo, o restante da comunidade. Todo mundo sofre porque o pecado ele gera isso. Você vai ver todas as orações de confissão no Velho Testamento, com essa via de regra, traz esse elemento: Deus perdoa o nosso pecado. Deus perdoa o pecado dos nossos pais. Nós transgredimos, os nossos pais transgrediram, os nossos reis transgrediram, os nossos profetas transgrediram, os nossos sacerdotes transgrediram. O apóstolo sempre fala, né? Aquilo que você quer para você, ore pelo outro. Ore pelo outro, inclusive pelo perdão dos pecados. Ore pelo perdão do pecado do próximo. Olha o que diz lá em 1 Coríntios 12, 26. De maneira que se um membro sofre, todos sofrem com ele. Se um deles é honrado, com ele todos se regozijam. Então a gente vê que todos são afetados pelo pecado. Todos são afetados pelo pecado. O pecado é uma prática a ser deixada por todos nós. Quarto ponto. O quebrantamento é produzido pela leitura da palavra de Deus. Eu estou encerrando. Foi a leitura da palavra de Deus que produziu todos esses efeitos espirituais na vida desse povo. A gente vai ver que sempre que a palavra de Deus é lida e exposta à convicção de pecado. Sempre que a palavra de Deus é lida e exposta à convicção de pecado. Olha aqui o equilíbrio. Uma quarta parte do dia foi usada para a leitura da palavra, exposição da palavra, ensino da palavra, e a outra parte do dia foi usada para confissão e adoração. Um equilíbrio entre as partes. Primeiro a leitura da palavra, a exposição da palavra, e depois a confissão. Depois o arrependimento, depois a adoração. O foco de Deus sempre é a sua palavra. Acho legal aquela frase de Lutero que ele diz: eu simplesmente ensinei, preguei
e escrevi a palavra de Deus. Não fiz nada, a palavra fez tudo. Irmãos, o poder está onde? Na palavra. Você quer poder para a sua vida? Está aqui na palavra. Lutero, que foi um grande reformador, ele disse isso: eu não fiz nada, eu só preguei, eu só ensinei, a palavra fez todo o resto, porque não é quem está pregando, mas é o efeito que a palavra produz, é o poder da palavra, não é do pregador. Se a gente vê na história, todos os grandes movimentos de Deus na vida da igreja passaram pela ênfase da pregação da palavra de Deus. Vocês viram que o foco é a palavra? O foco está na palavra, o poder está na palavra, aqui há vida, aqui há poder. O quinto ponto e último: só um povo que se levanta do quebrantamento pode exaltar a Deus de modo digno, sem culpa, sem medo. Versículos 4 e 5, os levitas disseram, clamaram em alta voz ao Senhor, seu Deus. 5, disseram, levantai-vos. Quer dizer, o povo estava confessando o seu pecado, estava ali naquele momento, levantai-vos, e agora bendizei ao Senhor vosso Deus, de eternidade a eternidade. Então se disse, bendito seja o nome da tua glória, que ultrapassa todo bendizer e louvor. Quem são esses que estão sendo desafiados a bendizer ao Senhor? Quem são esses que estão sendo desafiados a declarar palavras do Senhor? São aqueles que estavam jejuando, são aqueles que estavam se humilhando, são aqueles que estavam se quebrantando, aqueles que estão convencidos do seu pecado, aqueles que choram pelo seu pecado. Esses que choram pelo seu pecado, eles podem se alegrar diante do Senhor. Aqueles que choram pelo pecado se alegram em Deus. Às vezes a gente não vê alegria no meio do povo de Deus, porque há pouco tristeza pelo pecado. Vocês sabiam que a alegria é um produto da tristeza pelo pecado? A gente ouviu isso aqui semana passada, e tem um vídeo no Instagram da igreja, não sei se você viu, a tristeza segundo Deus. A alegria de Deus é um produto da tristeza pelo pecado. Se não houver choro pelo pecado, não há alegria em Deus. Se não houver choro pelo pecado, não há alegria da salvação. Amém? Eu quero convidar você nessa noite a você confessar o seu pecado, a você colocar diante do Senhor. Se você reconheceu, se você fizer uma análise da sua vida e ver aonde há pecado, e você confessar o seu pecado, e você deixar o seu pecado nessa noite. Talvez essa tristeza que você sente, essa angústia, essa opressão, é por pecados não confessados e deixados, porque só depois que você confessa o seu pecado, você deixa o seu pecado, que você se torna uma pessoa alegre. Amém? Se coloque de pé, nós vamos orar. Nós vamos continuar essa palavra no próximo domingo, porque agora a partir do versículo 6, vem a melhor parte desse texto. Sei que essa primeira parte fala de pecado, sobre confissão, sobre reconhecimento, mas vocês vão ver como eles reconhecem Deus, depois dessa confissão de pecados, depois desse alinhamento com Deus, depois de eles se colocarem diante do Senhor, alinharem a sua vida com Deus, e reconhecerem, e começarem a viver então agora de acordo com o que a palavra diz. Vocês vão ver um povo reconhecendo a grandeza de Deus. Então a gente viu hoje sobre um arrependimento sincero diante do Senhor,
não por medo das consequências, mas porque você não quer viver longe do seu Deus. A gente viu separação de tudo aquilo que Deus condena, confissão de pecados, leitura da palavra e exaltação de modo digno. Se você entendeu essa palavra, eu quero te convidar a você colocar a mão no seu coração. Se você reconheceu que você precisa confessar o seu pecado, coloque a mão no seu coração como um sinal diante do Senhor. A palavra vai dizer que não há um justo sequer que não peque. Nós temos sim pecados a confessar, pecados a deixar. E nesse momento eu gostaria que você fizesse esse autoexame na sua vida, se da forma que você tem vivido até agora, tem agradado a Deus, ou tem entristecido Deus, se tem te aproximado de Deus, ou se tem te separado de Deus, porque o pecado ele gera essa separação. O pecado gera essa separação entre nós e o Senhor. Não há comunhão entre luz e trevas. Enquanto o louvor faz aqui um fundo, a gente vai cantar aquela música, Nada Além do Sangue. Eu gostaria que nesse momento, você confessasse o seu pecado diante de Deus, você reconhecesse o seu pecado, e você nesse momento confessasse: Senhor, eu tenho pecado contra ti, Deus, eu tenho feito isso, eu tenho feito aquilo. Você vai dizendo para o Senhor, esse é o momento de você fazer isso, faça isso agora. Reconheça onde você tem pecado, onde você tem caído, o que você tem feito que tem entristecido o Senhor, no seu relacionamento, a sua prática no seu relacionamento. Esse é o momento de você confessar. Abra os teus lábios, não deixe que o inimigo roube isso de você, não deixe que o inimigo não faça com que você abra os seus lábios e confesse o seu pecado diante do Senhor. Só depois de uma confissão sincera diante do Senhor, um choro, uma tristeza pelo pecado: Senhor, até aqui eu tenho vivido dessa forma, Senhor, até aqui eu tenho estado desse jeito, Senhor, o pecado tem feito essa separação entre nós, mas neste momento eu declaro que eu quero viver uma nova vida contigo, Jesus. Eu quero deixar esse pecado que me aprisiona, eu quero deixar esse pecado que me oprime, eu quero deixar esse pecado que me adoece, eu quero deixar essa prática do pecado, Senhor, e eu quero viver uma vida separada para Ti. Eu quero viver uma vida, Senhor, separada para a Tua vontade, para aquilo que o Senhor tem para mim. Abra os seus lábios e comece a falar com o Senhor nesse momento. Senhor, ouve o clamor da Tua igreja. Senhor, ouve o clamor da Tua igreja, Deus. Ouve o clamor da Tua igreja, Deus. Ouve, Senhor, aqueles que estão orando, estão confessando diante de Ti o seu pecado. Peça para o Senhor trazer à sua memória pecados que você não lembra. Ore também pelos pecados dos seus pais. Senhor, nós pedimos perdão pelo nosso pecado, mas também pelo pecado dos nossos pais, pelo pecado da igreja, pelo pecado do povo. Senhor, nós confessamos o nosso pecado de Ti, Deus. Diante de Ti nós reconhecemos os nossos pecados. Nós reconhecemos que precisamos de Ti, Senhor. Nesse momento, Pai, vem com o Teu sangue, passa com o Teu sangue, ó Deus. Esse sangue que nos limpa, que nos purifica, que nos justifica, ó Deus. Que esse sangue passe sobre nós nesse momento, nos perdoando, nos lavando, nos purificando. Senhor, que tudo aquilo que tem feito separação entre nós, que nesse momento o Senhor perdoe, o Senhor restaure. Vem com o Teu perdão, Senhor, sobre a Tua igreja, sobre todos aqueles que estão confessando o seu pecado diante do Senhor. Espírito Santo, vem sobre cada um nessa noite. Vem sobre cada um nessa noite, Espírito Santo, e traga, convença do pecado. Nós sabemos que é Tu que nos convence do pecado. Nós Te damos liberdade, Espírito Santo, nesse momento. Nós Te damos liberdade de nos convencer do nosso pecado. E nós nos arrependemos, Senhor. Pedimos a Tua cura, a Tua restauração, ó Deus. Nada pode nos separar do Teu amor. Nada pode nos separar do Teu amor, Jesus. Nem altura, nem profundidade, nem anjos, nem demônios, Senhor. Ouve, ó Deus, o clamor do Teu povo nesta noite. Ouve os corações arrependidos diante de Ti, Jesus.
vem com teu perdão, Senhor. Nós reconhecemos, Pai, o nosso pecado, nós nos humilhamos diante de Ti, Jesus, e dizemos: nós precisamos de Ti, Pai, nós precisamos de Ti, Jesus.